Hoje a gente já falou para vocês que é Dia dos Idosos, não é? Pois é, e a gente vai falar sobre eles agora. Lembrando que são duas datas especiais, o Dia Internacional do Idoso, criado pela ONU, e o Dia Nacional do Idoso, que é a data escolhida para celebrar a criação do Estatuto do Idoso no dia 1º de outubro de 2003, que representou um grande avanço na garantia dos direitos de todos os brasileiros com mais de 60 anos. Atualmente, segundo o governo federal, o país tem 29,3 milhões de idosos, o equivalente a 14,3% da população. E para explicar como é possível a gente envelhecer bem, sem problema de saúde, eu recebo a geriatra, a doutora Marta Malui. Seja muito bem-vinda, doutora, mais uma vez ao Santa Receita. Você não tinha vindo ainda depois da nossa reforma, novo, né? Não, tá lindo, Gostou? tá lindo. Boa tarde, maravilhoso, tá lindo, adorei. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. A gente está falando deles hoje e eu estava até lendo algumas coisas e as pessoas têm classificado os idosos também por idades. É isso, doutora? Tem classificações por idade, a gente fala os jovens idosos, os grandes idosos, né? Os mais jovens senhores, né? Aqueles entre 60 e 70 anos, os grandes já 80, 90 anos, né? E a idade é um fator importante, sim, mas o modo como aquele indivíduo envelheceu fala muito sobre o envelhecimento, né? Se é um envelhecimento mais ativo, um envelhecimento livre de doenças, ou se é um envelhecimento já com algumas incapacidades. E a gente sabe que, né, a gente tem falado muito, o nosso país, ele é um país que está se tornando um país mais de idosos, né? A gente tem mais idosos do que crianças nascendo. E isso significa que também a nossa idade, né, e o nosso tempo também pode ser maior. Mas a qualidade, né, de envelhecer bem é que é diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que a gente pode aprender a envelhecer. Perfeito, Abiane. Como você falou, né, a gente está envelhecendo mais, a expectativa do brasileiro hoje já está lá em torno de 76 anos e um pouco mais e só tende a aumentar, né? A gente tem que planejar o envelhecimento nas pessoas mais jovens, em quem tem doenças crônicas e não tem as complicações. Para quem já envelheceu, a gente pode muito bem buscar melhorar, controlar doenças, o cuidado no nosso dia a dia. E para a gente buscar um bom envelhecimento, né, é uma coisa um tanto quanto repetitiva, a gente sempre fala. A boa alimentação, até como vocês falaram ali, né, fazer um caldo de legumes de casa, natural, não tem conservante, não tem excesso de sal. Então a alimentação é importantíssima. A prática de atividade física para o fortalecimento muscular, para a boa dinâmica do idoso no seu dia a dia, né? E manter-se ativo. Então, é um idoso ativo socialmente, no trabalho, em casa. É um idoso já aposentado, ok, não trabalha, mas ele pode ter outras responsabilidades. E isso favorece a um envelhecimento melhor, um envelhecimento mais bem-sucedido. E a gente viu muito também em relação à companhia, né? Não deixar as pessoas sozinhas, isso faz toda a diferença, Sim, né? O contato social, né? A sociabilidade, ela também é um fator determinante para o envelhecimento. Porque torna o envelhecimento mais leve, né? Ele tem as suas dificuldades, mas quando o idoso tem vínculos afetivos com amigos, família, no trabalho, ele desenvolve melhor. E, claro, sempre quando a gente passa por algum momento de muita sobrecarga na vida, um momento muito tenso, de uma doença grave, alguma perda muito grande, os idosos que têm um convívio social melhor, eles ultrapassam essa fase de uma maneira melhor também. Com certeza. Então, aproveitando você que está em casa, a gente já vai falar para você, manda sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp, que é o 996057731. Aproveita que a doutora Marta está aqui, que a gente vai falar um pouquinho disso, de como é que a gente envelhece muito bem. A gente falou alguns tópicos, né? Mas existe alguma maneira, assim, além dessas receitinhas que a gente tem que cuidar, que a gente tem que observar que algumas doenças, elas vêm conforme a idade, assim, o que pode aparecer e como que eu posso começar a ficar atento? Perfeito. Então, para a gente garantir um bom envelhecimento, é importante a gente fazer os nossos cuidados periódicos. Então, uma visita frequente ao médico de confiança, com quem aquele idoso tem algum vínculo. O médico conhecendo aquele idoso, o histórico familiar dele, os hábitos de vida, se ele é fumante, se ele é sedentário, é obeso. Então, o profissional de saúde consegue rastrear doenças, as principais doenças oncológicas, o câncer, que é um fator de risco independente por conta do envelhecimento, ou seja, quanto maior a idade, maior a chance de qualquer tipo de câncer.
né? E também as doenças cardiovasculares. Então, as complicações de uma hipertensão arterial, do diabetes, da obesidade, do tabagismo. Então, a visita regular ao médico, fazendo alguns exames, né, bem indicados, ajuda a promover um envelhecimento melhor. Porque a gente, por exemplo, pode identificar um idoso diabético, mas se ele é bem cuidado, ele tem uma boa alimentação, faz uma atividade física, a chance dele ter um infarto é menor, a chance dele perder a visão é menor, a chance dele perder a função do rim e ter que ir para uma hemodiálise para o resto da vida também é menor. Então, controlar doenças crônicas e ter esses bons hábitos de vida desde o início garantem um bom envelhecimento. E para isso a gente precisa ir ao médico. Exatamente. Então é comum, às vezes a gente atende paciente que tem 90 anos e que nunca foi ao médico. Acontece? Ok, acontece. Eu falo, eu quero ser igual, assim, né? Chegar aos 90 anos com uma saúde perfeita. Mas na maioria das vezes não é assim que acontece, né? Na maioria das vezes a pessoa achou que aqueles problemas eram normais, que era da idade. Não, já eram doenças que poderiam ter sido tratadas, prevenidas. Um idoso que poderia estar enxergando melhor, ouvindo melhor, ter uma cabeça mais ativa, uma memória melhor e ficou, né? Perdeu ali o time para poder ser um idoso mais independente. Que isso é muito importante também, certeza. Não é? Sim. Até porque a gente falou bastante no começo do programa, eles são experientes, né? Exato. E compartilham isso com a gente. E de repente, quando eles não se cuidam, eles de um dia para o outro podem acordar e não estar bem, e aquela independência, aquela vontade, ela vai diminuindo. Então, eu acho que é importante também a gente falar para as pessoas que estão próximas, né? Aos avós, aos pais, o que é a gente, né, que é um pouco mais novo, menos experiente, né, mas mais novo, a gente pode ajudar para que as nossas pessoas que a gente ama envelheçam bem. O que a gente tem que observar? Importante, a gente tem que estar bem atento. Bom, quando a gente tem um convívio, a gente já conhece aquele idoso, então a gente já sabe no dia a dia como ele se comporta, do que gosta, as preferências. Quando o idoso, de repente, muda o comportamento, um idoso que talvez começa a ficar mais isolado, que em reuniões familiares não participa mais, está sempre num canto. Então, a gente tem que perceber no dia a dia do idoso o que mudou. Foi alguma rotina, foi mudança de casa, algum falecimento, uma perda física, uma cirurgia, uma doença grave. Então, quando a gente está atento a essas mudanças, a gente pode intervir de uma forma precoce. Então, se a gente percebe que aquele idoso que estava sempre conversando numa reunião familiar, contando, dando risada, de repente ele não participa, ele só fica quieto num canto, vale a pena uma consulta médica também, no sentido, ele está ouvindo corretamente? Porque às vezes o idoso não está mais ouvindo tão bem. Então, se ele está num grupo de pessoas que várias pessoas falam ao mesmo tempo, ele não consegue captar todas as informações. Então, ele se isola. Será que esse idoso está depressivo? Tem algum transtorno de memória aí? Mudou o comportamento? O que está acontecendo? Então, a gente tem que ficar atento nas atitudes dele. Se é um idoso muito ativo e, de repente, para de sair, para de ligar, para de fazer suas atividades físicas, não dorme mais tão bem, sabe? Então, a gente ficando atento a ele, de um modo geral, a gente consegue intervir e ter propostas para melhorar aquela situação. A gente tem duas perguntinhas já de telespectador. Vamos dar uma olhada aqui que a gente tem. É da Natália. Minha mãe tem 90 anos e está com um probleminha na vesícula e com muita falta de apetite. O que fazer para melhorar o desejo e o gosto pela comida? Vamos lá. Natália, olha, sua mãe, né, 90 anos, que maravilha. Vamos lá, o probleminha na vesícula, a gente tem que entender que probleminha que é esse, né? Existem situações de problemas na vesícula que demandam um tratamento imediato, né? E outros no qual a gente pode acompanhar. Então, se ela não tem nenhum problema, nenhum caso grave, um risco cirúrgico altíssimo, um abdômen agudo, enfim, o médico vai saber orientar. Provavelmente ele deve ter falado para ela fazer refeições menos volumosas. Então, ou seja, são pequenas porções várias vezes ao dia. E a gente tem que lembrar que se essa senhora ela está sentindo dor, ela não vai comer direito. Né? Quem está com dor não quer comer. Incomodada, exato. Né? O intestino funciona regularmente. A comida que ela vê é a comida apetitosa também.
Porque a gente tem que aguçar ali os sentidos, porque o paladar num idoso de 90 anos é diferente do paladar de um idoso de 60 anos. Então, o gosto dos alimentos, muitas vezes a gente perde esse gosto, né, de certos alimentos. Então, tem que ser uma comida que chame a atenção, certo? A gente precisa saber quais são as medicações que essa idosa toma continuamente, porque tem muita medicação que interfere no apetite. Tem medicação que tira o apetite e é medicação para outro problema de saúde. Às vezes pode ser um composto para ajudar no intestino que altera o apetite. Um antidepressivo pode mexer no apetite. Então, assim, em relação ao problema de vesícula, o ideal é saber qual é o problema e saber, né, se é um problema que necessita de um tratamento agudo, que põe em risco a vida dela, ou se pela idade, outros problemas de saúde, é um problema que dá pra gente acompanhar. E aí, em relação ao apetite, são pequenas porções, várias vezes ao dia. Não beber água durante a refeição, porque a água atrapalha ali, né, o estômago a receber o alimento. Já tá comendo pouquinho, vai beber Exato, água, bebe água, perde o apetite. Não dá pra ficar beliscando o dia inteiro, que às vezes não come na hora do almoço, mas belisca um pãozinho, uma rosquinha, uma fruta, toma um golinho de café. Verdade. Bem típico, Bem né? típico de vó. Então tem que ficar atento nisso. Muito bom, tem mais uma pergunta, vamos lá. Boa tarde, é da Célia. Tem como recuperar a perda da massa muscular? Adoro. Célia, importantíssimo falar sobre massa muscular. Tem como recuperar? Tem, claro. Qual que a gente faz para isso? Uma alimentação muito bem equilibrada. E quando a gente se refere à alimentação equilibrada, eu estou falando de proteínas. A quantidade proteica total ao longo do dia tem que ser uma quantidade ideal para aquele idoso, de acordo com a densidade corporal dele, né? Além disso, os outros nutrientes, carboidratos, vitaminas, sais minerais. Então, atenção para a proteína, porque a maioria dos idosos, à medida que envelhece, o que eles fazem? Eles deixam de comer carne. Ou faz uma refeição maior no dia que é o almoço, chega na janta, é só um lanche. Aí você vai ver o lanche é um pão com manteiga e um café com leite. Então eu sempre falo, a alimentação tem que ser colorida. Então em todas as nossas refeições eu tenho que ter todos os tipos de nutrientes. E para massa muscular é importantíssimo proteína. E claro, atividade física. Atividade física para ganhar massa muscular é musculação. Claro. Legal. Quando a gente fala independente da idade. Independente da idade. Às vezes eu falo, vamos pra musculação, às vezes o idoso já pensa, nossa, eu vou numa academia, música alta, muita gente. Não precisa ser assim. Eu me refiro ao exercício, né, que é o melhor estímulo para ganho de massa muscular. E a gente tem que lembrar também que à medida que a gente envelhece, naturalmente a gente vai perder massa muscular. A partir dos 30 anos e a cada década de vida, essa perda de massa muscular se acentua. E no envelhecimento também. Então, a gente precisa ter a boa alimentação, boa prática de atividade física, musculação e controlar as doenças que esse indivíduo pode ter. Hipertensão, diabetes, depressão, que são condições que interferem na boa alimentação, no sono, que é importantíssimo para a recuperação e boa função muscular. Então, assim, a gente acaba tendo que olhar tudo. Tudo, né? E recuperar a massa muscular é importantíssimo. Porque é o que garante o idoso andar. A independência. A independência física, né? Por exemplo, subir num ônibus, entrar e sair de um carro. Então, eu sempre falo, vamos prestar atenção nos idosos na rua. Quantos não precisam de ajuda para entrar e sair de um carro? Não tem um bom equilíbrio. Para subir uma escada é muito difícil. E vários idosos deixam de sair de casa por esses obstáculos. Eu não vou na casa do meu irmão porque lá tem escada. Eu não vou viajar porque eu não aguento ficar sentada no carro muito tempo, é muito difícil, dificuldade para ir ao banheiro sozinho. Então, a manutenção do nosso corpo físico é importante. E isso a gente faz com alimentação, atividade física, sono e os cuidados em geral também. E isso é aprender a envelhecer. É aprender a envelhecer. Porque a gente tem que fazer isso certeza. com os 20, com os 30. Exato, perfeito. Né? É a nossa poupança. Exatamente. É comum quando a gente vê um idoso 90 anos, independente, né, um bom porte físico, a gente vai conversar com esse indivíduo, ele sempre foi ativo, sempre trabalhou e sempre teve alguma atividade física. Não necessariamente aquele idoso que faz 3 vezes por semana uma atividade, 3, não. Porque antigamente isso não era comum. Mas são idosos que sempre tiveram algum trabalho físico muito importante.
E sempre se cuidaram, tiveram uma boa alimentação. E eu sempre falo, vocês estão bem aqui hoje porque vocês têm poupança. Então, a reserva funcional, que um termo técnico, né, para o paciente, a gente tem que trabalhar para a gente ter uma poupança no envelhecimento. E se a gente não pensar nisso, a idade por si só não vai trazer. A gente tem que fazer por onde? A gente tem que se esforçar e se dedicar. A gente hoje tem 2 exemplos bem legais disso tudo que você está falando, inclusive um de exercício físico que a gente vai apresentar aqui hoje. Então, ó, tem tudo a ver com o que a doutora está falando. Adorei. Marta, seja sempre muito bem-vinda, viu? Sempre gostoso ter você aqui. Adorei. Eu vou passar os seus contatos, que o Instagram é o Malui, tá? Com HY, Saúde. E o telefone é o 12-3125-7710. Muito obrigada por hoje. Obrigada Seja sempre bem-vinda. Obrigada, parabéns pelo estúdio. Obrigada, um conselho final para todo mundo, vai. Vamos lá, envelhecer pode ser bom, deve ser, e a gente tem que procurar esse caminho. E o caminho, então, é se cuidar. A gente precisa se conhecer emocionalmente, fisicamente, e a gente precisa buscar ajuda. Então, para eu ter uma boa saúde, para eu manter um bom relacionamento familiar, em casa, no trabalho, é isso que garante um bom envelhecimento. Então, ó, vamos continuar pensando nisso e aprendendo sempre.